Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar de literatura estadunidense, norte-americana. Ray Bradbury, Fahrenheit 451, né? A temperatura em que o fogo consome o papel, né? Temperatura em que os livros pegam fogo. Então nós temos a história aqui do Guy Montag, que é um bombeiro, só que no futuro aqui distópico, né? Meio ficção científica. As casas não pegam fogo. Sabe-se lá por quê, né? Não pegam fogo, então o bombeiro faz o quê? Queima livro, né? E aqui é o seguinte, que as pessoas não gostam muito de livro, né? Sim, o livro é uma coisa desnecessária, uma coisa empoeirada na estante, porque as pessoas têm muito acesso à televisão, a teatro, a cinema, né? Muita diversão. Então lembra um pouco o Admirável Mundo Novo, né? É um mundo assim em que os bombeiros se dedicam a queimar livros que eles não vão ler, né? Então ninguém lê livro é uma coisa necessária, e quem tiver uma biblioteca em casa pode ser denunciado pelo vizinho e aí chega o bombeiro e queima tudo, né? Então essa ideia, resumindo, é isso, né? Não é só isso não, né? Porque aqui vai ter várias camadas de interpretação, dependendo de que nível de leitura você está e que interesse você tem. Então você tem o enredo número 1, que é isso, número 1 é isso, e aí você vai analisar por que a sociedade chegou a esse nível de ter que queimar livros, né? E aí nós temos a rotina diária desse bombeiro, né? O Montag. E tem lá o chefão dele, lá o Beatty, né? O Beatty é o cara, aquele inquisitor mor, né? Ele é um cara que é interessante, ele lê os livros, né? Ele faz comentários sarcásticos sobre os livros, ele acha os livros desnecessários, os livros são coisas assim que empoeiradas mesmo, né? Isso aí é obsoleto, né? Então, ele acha que os livros são datados e que a sociedade moderna não precisa mais desses livros, né? Ler Shakespeare pra quê, né? Lembra um pouco o Admirável Mundo Novo lá, tem um cidadão lá, o grande administrador lá, né, do futuro, e ele fala assim, ele lê o Shakespeare lá, mas ele fala assim, não, assim, não vou mostrar isso pro povo, não, o povo não tem interesse. E realmente aqui as pessoas são tão cheias de coisas, né, divertidas, assim, entretenimento, Big Brother, né, que lembra lá o 84 do Orwell, né, e aí as pessoas não estão muito preocupadas com o livro, não. Então é essa a ideia. E aqui a vida rotineira do bombeiro, né? Que o pai dele foi bombeiro, o avô dele foi bombeiro, é uma tradição de família. Então ele não pensa muito, não. Ele vai lá, trabalha aqui nos livros lá. Só que com o tempo ele vai pensando, ele vai percebendo que a vizinhança é sempre a mesma coisa, até que tem uma vizinha nova, Clarice, né? Clarice é uma vizinha aqui, que vai perguntando para ele: o que o senhor faz? O senhor queima livros, mas por que o senhor queima livros, né? Vocês sempre queimaram livros? Aí ela fala assim: eu já ouvi falar que bombeiro antes ele apagava o fogo, né? Ele era um profissional que apagava fogo, e vocês estão queimando livro. Então ele começa a indagar, né? Por que ele faz isso, né? Interessante. Porque meu pai fazia isso, meu pai era bombeiro, meu avô era bombeiro, né? E aí ele fica vendo também a atitude despótica, sarcástica do chefão lá, né? Que é um trabalho técnico, né? De queimar livros, mas o cara parece que gosta de queimar livros, né? Tem prazer em queimar aquilo ali. E aí depois o Montaigne vai começar a ler os livros, folhear, ver o que é, né? Ainda mais porque ele vê que a vida dele é muito enfadonha, e chega lá, a mulher toma remédio para dormir. A mulher fica muito na televisão, né? Televisão interativa, tipo Big Brother, você decide, aí você fica interagindo na televisão, né? Tipo um Big Brother mesmo, você, né? A vida assim que a televisão consome, né? A TV é divertida, né? A TV é tão divertida que as pessoas não têm interesse mais em ter esses livros. E quem tem, porventura, ainda livro guardado, a obra de arte ainda guardada, e tiver alguma treta com o vizinho vai lá e denuncia, os bombeiros chegam lá e queimam seus livros tudo, né? Então tinha uma senhora lá que tinha os livros, e aí a dona não queria deixar queimar os livros, não, eu gosto dos livros, por que vocês estão queimando os livros, né? Só que ele chega um ponto que, como começou com os livros não ser necessário, o livro é desnecessário, e aí chegou o ponto do livro ser proibido. Então não é mais, para esse estado aqui, né, para esse governo aqui, não é mais de bom tom você ter livros, e agora é proibido você ter livros, né? E aí o chefão que fala: não, esses livros são coisa triste, os livros ficam incomodando, né? O livro incomoda a direita, o livro incomoda a esquerda, o livro incomoda os brancos, o livro incomoda os negros, o livro incomoda as minorias, incomoda as feministas. Então o livro incomoda todo mundo. Então não quer mais trem, não quer mais esse negócio aí, que todo mundo quer paz, quer sossego. Então eles fazem uma sociedade totalmente fechada, né? Totalmente totalitária, em que não se tem mais dissensões, né? Porque o livro você vai ter várias pessoas comunicando, e você vai começar a discutir esses assuntos, se você concorda ou não com o autor. Você concorda aqui com Ray Bradbury, você concorda com Isaac Asimov, você concorda com o cara de direita, o cara de esquerda. Só que aí eles não querem mais esses debates, né? Não querem mais saber literatura. Literatura é coisa incômoda, tem incomodando, enchendo o saco na literatura. E aí, por isso que o povo começa a abrir mão da literatura. Aí chega um ponto que o governo fala assim: pô, não quer literatura mesmo, não interessa para nós também literatura, então vamos aproveitar e vamos. E aí foi um passo, né? Ou seja, em 3 gerações, aquele que é desagradável, ninguém quer mais, agora é proibido. Então quem tem livro é proibido.
E aí a Clarice, né, que é a vizinha dele, vai sumir. E inclusive ele começou a ter amizade, né? Ela é uma menina diferente, fazendo umas perguntas assim. Ela é diferente da esposa dele, ficava na TV, é diferente lá das vizinhas, é diferente dos colegas de serviço, né? Fica só queimando livro. Então ele tinha alguém com quem conversar mesmo, né? Achava divertido. E aí ele começa a perceber isso, né? Desde que ele viu lá que a mulher que não queria queimar seus livros, ou seja, tem pessoas que gostam mesmo da literatura, da leitura. E ele começa a pegar os livros para saber o que tem nos livros então que as pessoas ficam, né? As pessoas preferem, né, se jogarem na fogueira, né? E lembrar que esse livro é da época em que, da Segunda Guerra, né, logo depois da Segunda Guerra Mundial, ele foi escrevendo um conto, e o conto foi aumentando e virou romance, né, lá nos anos 50, 53. E aí começa assim, né, de ele pensar, lá pra você ver, né, 20 anos antes os nazis fascistas estavam queimando livro na praça, né? Então aquelas fogueiras lá da Inquisição, os caras queimavam livros, né? Então ele parou a pensar nisso aí, ou seja, a questão de estarem queimando o livro. Então é um passo, né, para queimarem pessoas. Ou seja, quando você começa queimando os livros, depois você queima os autores dos livros. E aí você viu lá o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial e as bombas de Hiroshima e Nagasaki, né? Então, ou seja, começou queimando o livro e depois queimou cidades inteiras, né? Aí jogaram bombas e destruíram cidades inteiras. Então ele vai analisando justamente isso, ou seja, em que nível a sociedade, em gradualismo, né, vai perdendo esses direitos de expressão, direito de consumo, inclusive de livros, né? Livro é objeto de consumo. Então as pessoas só vão ter direito aqui a ver cinema, a ver televisão, né? A consumir drogas para dormir, né? Então é isso, são várias questões. E aí o próprio Montag vai ficar um cara meio persona não grata, né? Porque o próprio chefe vai perceber, você está lendo poesia, olha, você lendo poesia, você está lendo livros, né? Porque o chefe dele é totalmente contra livro, né? Então o chefe dele gosta de queimar livro mesmo, é aquele cara que é o inquisitor mor, né? Ele queima os livros com prazer e fala por que não gosta do livro. E aí, no decorrer da história, né, a gente vai ver outros meandros que existem pessoas que decoram os livros, né? Então os livros vão sendo proibidos, não tem mais livro, não tem biblioteca, não tem mais, você não pode baixar livro na internet. E aí algumas pessoas vão decorando. Então o cara decora um livro, né? O cara decora o Pequeno Príncipe, ou decora autores, né? Eu sou fulano de tal, decorou os autores, decora os evangelhos, né? A Bíblia não tem mais. Aí o cara decora os evangelhos. Então essas pessoas vão sendo que é subversão, né? Ou seja, se tem um governo que fala que o livro não é interessante, o livro é proibido, então aquelas pessoas que dedicam a ter biblioteca, a guardarem, a esconderem bibliotecas, vão se tornar o quê? Subversão. Então a subversão é ler, né? A leitura é um ato subversivo. Então é esse o momento em que é o ápice do romance, em que ele percebe que a subversão é essa, ele vai tentar fugir desse mundo, né? Vai conhecer esse pessoal lá que é tipo os hippies, né? Os hippies que decoram livro. E aí eles falam assim, nós também queimamos os livros, né? Mas a gente, mesmo as pessoas encontraram, então a gente decora o livro e queima. Então eles leem os livros, decoram os livros e queimam. E aí, a única forma agora de transmissão do conhecimento literário, das fábulas, dos contos, dos romances, das poesias, é de forma oral, ou seja, oralmente, ou seja, no sentido de contar um para o outro. Então um conta, o outro ouve ao redor da fogueira, né? Vamos ouvir hoje o Evangelho de São Mateus. Aí o cara fala que vai recitando o Evangelho. Não, assim, no sentido que era assim que era feita a literatura e a poesia anteriormente, né? Se você voltar, né, aí 5.000 anos, tá, lá na Suméria, né, que Suméria começou a escrever, até antes, né? Bom, vai voltando no tempo, várias culturas se mantiveram pela conversa, né? Pela transmissão de conversa, né? O avô para o neto, né? O avô para o pai, para o neto. Então, ou seja, não tinham acesso à biblioteca. Poucas pessoas, até mesmo na Suméria, poucas pessoas tinham acesso, né? Que era a classe de escribas, igual no Egito, também classe dominante, né? A classe de sacerdotes. Então, o povo não sabia ler e escrever, né? O povo conhecia as lendas, histórias, porque ouvia, né, lá nos templos, ouvia entre eles, contava entre eles. Então, ou seja, a literatura que virou papel, né, porque a gente fala literatura é papel, literatura, né, papel, volta a ser uma coisa da poesia, né? Por exemplo, volta lá no Homero, lá na Ilíada, Odisseia, é uma poesia. A poesia é fácil de decorar. A poesia tem uma sonoridade, um ritmo, uma rima. Você decora, né? É mais fácil de memorizar. Então, por isso que antes, né, a Divina Comédia foi escrita em verso, Lusíadas do Camões foi escrito em verso. É mais fácil de decorar. Cordel, né? Então, depois que se aprimorou a escrita, é que foi fazendo livros densos, complicados, várias páginas. Você não vai decorar facilmente o Fahrenheit 451. Se fosse um poema, possivelmente você decoraria com o tempo, né? Eu sei pessoas que, assim, que sabem trechos enormes do Castro Alves, trechos enormes do Lusíadas, né? Mas eu acho dificilmente alguém decoraria, por exemplo, um livro do Proust, né? Vou decorar o livro do Proust aqui, vou falar complicado, né? Não estou falando que é impossível, mas imagina, vou pegar esse livro aqui, vou decorar, a partir de hoje seria o Fahrenheit 451. Então vai queimar esse livro, né?
E aí só vai existir o Leonardo, que vai ter decorado esse livro e vai contar para vocês. Olha, né? Então vai começar, vou chegar para vocês, olha, eu sou 451, e aí como é que é a história? Então eu tenho que começar, né? Ó, queimar era um prazer. Era um prazer especial ver as coisas serem devoradas, ver as coisas serem enegrecidas e alteradas. Né? Eu teria que decorar o livro, e aí eu narraria, né? Ou seja, contaria a história para vocês da obra literária que não existe mais em papel, né? Ou seja, o papel já foi queimado. Então, todas as edições do Fahrenheit 451, né, foram eliminadas da face da Terra. E onde é que existe esse livro? Na memória de alguém. Enquanto essa pessoa morrer, vai acabar o livro. Né? Então, se essa pessoa, a única pessoa decorou o livro, não transmitir para outra, vai chegar uma hora que ninguém vai saber mais como é que era a história do 451. Então tem essas questões também, né? Que é um livro que fala justamente sobre a prática de literatura, né? A transmissão literária, o prazer de ler. Fora que ler tem um outro problema também para o governo aqui. O ler é uma coisa solitária, né? Você não é no coletivo. Você começa a ter ideias próprias, você começa a interpretar diferente, você já não entra nas participações coletivas, né? Então tudo aquilo que é coletivo, né? É autorizado, aquilo que é coletivo, você vai criar uma imagem comum, todas as pessoas vão, né, vão estar em sintonia, né, Bala 34, a mesma coisa, todo mundo em sintonia, todo mundo politizado, nesse sentido, né, para servir a um governo. A gente não sabe que governo que vai ser, direita, esquerda, centro, ultraliberal, sistema de... não sabe. Né? Então é um governo aqui, né, que não interessa ler. Porque ler, o cidadão vai ter ideias próprias, o cidadão vai querer fazer suas próprias teorias, né? E aí não vai assistir o nosso programa de TV, não vai assistir o horário político, né? Não vai no teatro ver. Né? Então, ou seja, se eu monto um sistema que é aquilo que é oficial, toda pessoa que não pensa oficialmente vai ser chamada de subversivo. E aqui no caso, quem lê e quem passa a ter ideias, né, não oficiais é o subversivo. Então é interessante isso, que é um momento em que a literatura, que é um entretenimento para muita gente, né, eu vejo a literatura como entretenimento, mas também como coisa séria, mas para esse livro no futuro aqui, né, ou seja, essa sociedade do futuro, ler é um ato de subversão. E aqueles que leem têm que ser perseguidos. Né? O livro tem que ser eliminado, as pessoas que leem são pessoas não gratas, são subversivos. Aquele que quer conservar o mundo antigo é subversivo, é ultrapassado. Né? Porque o arauto do futurismo aqui é isso. Né? Para que papel? Vamos comprar né? Vamos comprar aqueles aparelhos de notebook, né? Os aparelhos de notebook, aí eu vou baixar 500 livros aqui. Mas chega uma hora que ler, né? O fato de ler, que é uma coisa solitária, que você vai ler com calma, você vai meditar sobre o que você está lendo, você vai ter considerações, e isso aí já não vai ser mais interessante, porque a ideia toda é ser entretenimento, né? Fazer grandes filmes bombásticos, né? Todo mundo comentar os mesmos assuntos. Então tem essas questões que é um pouco da nossa era, né? Então essa distopia aqui um pouco está acontecendo, porque as pessoas não querem mais ler, né? Pouca gente lê. E aqueles que leem são muito afeiçoados à leitura, então gostam de ler, e outras pessoas que vivem tranquilamente a vida toda sem abrir um livro. Né? Ou então ver o filme do livro, que muitas vezes é um resumo do livro. Né? Então eu sei que alguém vai ver vários filmes, tem uns 3 filmes desse livro, né? E tem um equilíbrio também que é baseado no livro e tal. Então a pessoa vai ver, eu não quero ler esse livro, não gosto de ler, mas aí eu vi os 3 filmes desse livro. Não, mas só que você deve ver os 3 filmes, você não está lendo o livro. Entendeu? A diferença é essa. Então, eu não gosto de ler esse livro aqui, não gosto de ler, mas vou ver os filmes. Então, as pessoas acham que vendo os filmes, elas estão conhecendo o livro, né? Mas elas não estão percebendo que a literatura é uma outra coisa, é um outro veículo, né? Muita coisa que está aqui não está nos filmes, muito pensamento do personagem, né? Então, nenhum livro, né, pode ser transformado totalmente em filme, né? Claro, alguns filmes podem ser menores que livros, né? Por exemplo, eu gostei da Laranja Mecânica, do Kubrick, né? Eu me empolgou mais do que o livro A Laranja Mecânica, né? Mas é claro que eu vou ler, inclusive em breve aqui no canal, A Laranja Mecânica, né? Porque é uma outra linguagem, mas é raro assim, é raro, né? Um filme ser melhor que um livro. Né? Por exemplo, fizeram um filme do Insustentável Leveza, do Ser, né? Do Kundera, mas o livro é bem melhor, né? Ou seja, o filme é um resumo. Então, eu vi o filme lá, né? Casa dos Espíritos, também o livro é bem melhor que o filme. Eu que li recentemente, né? A Isabella Allende, fizeram um filme, mas o filme resume o livro, né? Então não é o melhor ler o livro, né? Então, ou seja, nesse caso também eu acho melhor ler o Fahrenheit 451 até para prestar homenagem aos leitores da literatura, né? E depois pode ver o filme, né? Tem muito filme bom baseado nessa questão de a leitura vai ser subversiva ou não, que leitura é permitida, né? Então é interessante essa metalinguagem da literatura, né? A metaliteratura, a literatura que fala sobre justamente o que é usufruir a literatura, ok? Então fica aí a dica de leitura, não deixem de ler e reler, e não deixem de compartilhar.